A paz do Senhor Jesus, irmãos. Seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Ivanildo Gabriel e todos os domingos aqui nós estamos subindo uma escola bíblica dominical, uma lição com base na revista da CPAD, Ministério e Vida do Apóstolo Paulo. Se você ainda não é inscrito neste canal e você gosta de EBD, você gosta de escola bíblica dominical, se inscreva, apoie esse ministério. Clique em gostei. Amém? Vamos à lição de hoje, 19 de dezembro de 2021. A coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Texto áureo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11, diz assim: E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Verdade prática. O Espírito Santo nos prepara para sofrer por Cristo Jesus e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 21, dos versículos 7 ao 15. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida e, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós com ele estávamos, chegamos a Cesareia e, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que um dos 7 ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. E demoramos-nos ali por muitos dias. Chegou da Judeia um profeta, por nome Ágapo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se a seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém. O varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Então, é nessa leitura aqui de Atos, capítulo 21. Eles estão ali em Cesareia, estão ali também numa casa onde havia profetisas. Vem um profeta de fora, pegou a cinta de Paulo, profetizou dizendo que ele ia ser entregue aos gentios. E é muito interessante, irmãos. Paulo ali, muito querido, e realmente nós não queremos perder as pessoas que são queridas, nós não queremos perder as pessoas que amamos, as pessoas que estão ali ao nosso lado, que nós gostamos de conviver. E os discípulos ali, eles ficam desesperados, eles ficam aflitos diante daquela situação, porque eles sabem que ali é verdade o que vai acontecer. Já uma iminência, um perigo ali anunciado de que Paulo corre risco de vida. Paulo, durante todo o seu ministério, correu risco de vida, mas aqui o negócio está iminente, é um perigo iminente, constante. Eles começam a falar para Paulo: não suba para Jerusalém, fica aqui conosco, fica aqui seguro, você aqui está seguro. Mas Paulo começa a falar: o que você está fazendo? Não chorem, não chorem.
assim você esmagou meu coração. Eu estou pronto para ir para Cristo. Irmãos, quantos de nós podemos dizer isso hoje? Ter essa coragem, né? Que é a lição aqui que nós estamos recebendo hoje. Ter essa coragem de chegar e falar: estou pronto para ir para Cristo. As pessoas não querem ir. Elas querem ficar aqui. Elas querem as coisas da terra. E as coisas do céu são imensamente maiores, são imensuráveis. Tudo aquilo que Deus já preparou para mim e para você. Que Deus tem preparado para nós é muito maior, irmãos. Que nós nos apeguemos às coisas do céu. Essa é a coluna dessa lição. Que aqui realmente, né, essa lição vem muito de encontro com a necessidade que hoje nós temos. Nós vemos muitos cristãos, muitas pessoas apegadas demais aqui. Não quero ir embora, não quero viver um pouquinho mais. Mas aqui não é o lugar que Deus escolheu para nós vivermos. Aqui é apenas uma passagem. Deus nos escolheu para viver na glória com Ele. E quanto antes Ele voltar, quanto antes nós nos encontrarmos com Ele, melhor será. Amém? Aqui na introdução. Nosso Senhor deseja que tenhamos consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. Muitas vezes esse chamado requer padecimento. Estamos na direção do Espírito Santo. Isso deve nos dar coragem para fazer sua vontade. Mesmo que essa atitude coloque em risco a nossa vida. É sobre essa coragem para fazer a vontade de Deus que estudaremos nesta lição. Para você ver como é que é. O reino de Deus, irmãos, ele não é confortável, ele é desconfortável. Fazer a obra de Deus é desconfortável. Fazer a obra de Deus requer correr riscos. Requer decisões duras perante nós mesmos. Perante as nossas convicções, requer conversão de caminhos, requer renúncia. Então precisa realmente ter coragem. Vamos escorrer aqui a lição. Inciso 1, a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Então aqui está, no item 1. A insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Nas primeiras lições deste estudo, vimos que, por meio de resposta divina a Ananias, nosso Senhor disse que Paulo haveria de padecer pelo seu nome. Isso está em Atos, capítulo 9, versículo 15. Esse tempo havia chegado para o apóstolo, haja vista o seu desejo de ir a Jerusalém. Mesmo após ouvir o profeta Ágabo dizer-lhe que os judeus o entregariam nas mãos dos gentios, isso está em Atos, capítulo 21, versículo 11. Entretanto, por meio do Espírito Santo, Paulo discerniu que era a vontade de Deus que ele enfrentasse prisões e açoites pelo nome de Jesus, conforme ele mesmo reconhece. Mas em nada tenho em minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Isso está em Atos, capítulo 20, versículo 24. A profecia de Ágabo, porém, não tinha caráter decisivo, mas deixava o apóstolo com a consciência livre para ir ou não a Jerusalém. Ele sabia que seu sofrimento era inevitável. Primeiramente em Cesareia, depois em Jerusalém. É preciso que todo obreiro tenha pleno discernimento das circunstâncias por fazer a vontade de Deus. Então aqui, irmãos, muito interessante. Porque quando o profeta ele vem e fala para Paulo, Paulo já sabia que havia o tempo quando Paulo foi chamado por Deus, por Jesus, ele já sabia, irmãos, que durante a sua carreira ele enfrentaria oposições, enfrentaria açoites, prisões, fome, enfrentaria todo tipo de problemas, circunstâncias adversas. Paulo já tem essa noção.
E aqui vem a confirmar a Paulo, quando vem esse profeta, ele prediz: se você for lá, você vai ser entregue pelos judeus aos gentios. E lá eles vão pegar você e vão te assassinar. Esse aqui é o contexto. Você vai ser entregue. E quando você vai ser entregue, acabou. Mas Paulo aqui não está preocupado com a vida dele. Ele está preocupado com que a vida dele aqui seja frutífera no reino de Deus. Ele não toma a vida dele como preciosa, ele toma o reino de Deus como precioso, como mais importante do que a sua própria vida. Olha o tamanho da fé de Paulo. E por muitas vezes, irmãos, nós tornamos muitas coisas muito mais preciosas do que o reino de Deus, muito mais preciosas do que a obra de Deus. Colocamos à frente. Decidimos deixar a obra de Deus em segundo lugar. Que nós possamos compreender, mediante esse primeiro item, a decisão de fazer a obra de Deus. Mesmo que você corra risco, faça o que Deus te chamou para fazer. Amém? Aqui, segundo item, de Mileto para Tiro. Paulo tomou uma embarcação que ia de Mileto para Tiro. Atos capítulo 21, versículos 6 e 7. E sua despedida em Mileto foi muito especial. O apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito Santo. Atos capítulo 20, versículos 17 e 38 e também Atos capítulo 21, versículos 1 ao 6. Nada mais o prenderia, nem mesmo os filhos da fé que ele fizera para Cristo. Em Tiro, Paulo se encontrou com discípulos da cidade e foi ali que lhe aconselharam a não ir a Jerusalém, pois enfrentaria muitas ameaças. Esses irmãos oraram de joelhos na praia, pelo e com o apóstolo. Atos capítulo 21, 3 ao 5. Nesse lugar havia o bálsamo espiritual misturado à tristeza da despedida. Esse episódio mostra o quanto devemos cuidar um dos outros, principalmente quando nos encontramos numa missão espiritual. Então aqui, irmãos, eles se compadecem de Paulo, são os filhos da fé de Paulo. Eles amam a vida de Paulo, eles não querem que Paulo sofra mais ainda, eles não querem que Paulo seja pego, eles querem estar com Paulo. Eles começam ali a orar por Paulo, pelas ameaças que Paulo vem tendo ali, vem sofrendo. E aqui nos deixa uma lição também, irmãos. Nós devemos orar pelos nossos líderes, devemos orar por aquelas pessoas que nos apresentaram a salvação de Jesus Cristo, por aqueles que estão conduzindo a congregação, conduzindo a casa de oração onde nós congregamos. Nós precisamos estar ali, orando por aqueles que estão conduzindo o ajuntamento, a assembleia, a igreja que nós estamos, inclusive onde Deus nos colocou ali para aprender da palavra de Deus, onde Deus nos colocou ali para podermos sermos alimentados com o alimento do céu. Devemos orar por aqueles que também que nos ensinam. Deus nos coloca professores comuns como eu, que estou aqui dando uma aula de escola bíblica dominical. Ore por mim também, você que vê aqui, que assiste às nossas escolas bíblicas dominical. Ore por aqueles que trazem para você a palavra de Deus, porque este certamente está tendo renúncias, certamente estão fazendo algo, o qual é a vontade de Deus, estão fazendo a obra do reino de Deus. E com certeza, esses também recebem ameaças, esses também são cercados por circunstâncias adversas, recebem por várias vezes aí diversas tribulações e ataques do nosso adversário. Então faça isso, irmãos. Eles ali estavam fazendo uma despedida especial, mas estavam ali intercedendo, orando por Paulo.
Terceiro item, passando por Cesareia. Nesta cidade, o apóstolo aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos cristãos de Cesareia. Ali Paulo encontrou um dos diáconos eleitos em Jerusalém, que se tornaram evangelista, inflamado pelo Espírito, Filipe. Este recebeu e hospedou o apóstolo e seus companheiros em sua própria casa. Segundo a narrativa de Lucas, Filipe era homem espiritual e suas 4 filhas, donzelas, eram profetisas. Isso estava em Atos, capítulo 21, versículos 8 e 9. Nessa permanência de 8 dias em Cesareia, Paulo não se organizou para ficar mais tempo e resolveu seguir pela estrada até Jerusalém. É muito significativo quanto o nosso coração inflamado pela convicção do Espírito Santo persevera em cumprir a missão outorgada por ele. O que quer dizer aqui, irmãos? Essa passagem aqui por Cesareia, Paulo encontra alguém muito especial, que é Filipe. Filipe o convida, o hospeda na casa dele. Na casa dele também tem 4 filhas profetisas. Então imagina, irmãos, a alegria de estar ali naquele ambiente de toda hora Deus está falando, a palavra de Deus ali é derramada, a oração ali é a todo momento, ali o Espírito Santo faz maravilhas, com certeza ali o Espírito Santo faz promessas, opera prodígios ali, porque ali é um ambiente cheio do Espírito Santo, ali está muito confortável. Você está entendendo? Deus quer falar aqui nesse terceiro item. Quando ele passa para ali, imagina, não tem horas no culto que o culto acaba, você fala, nossa, tá tão gostoso o culto, tá tão lindo, que não dá nem vontade de ir embora. Não tem hora, irmão. Você acha que Paulo estava, na verdade ali, olhando para a carne, você acha que Paulo queria ir embora? Ele tinha que decidir ir embora, mas ali estava bom demais para ele. Então deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Muitas vezes, irmãos, nós estamos em verdadeiros banquetes espirituais. Nós estamos abastados com profetisas, profetas, com pessoas que falam da palavra de Deus, pessoas que oram e nos enchendo cada vez mais de conhecimento, cada vez mais da palavra de Deus. E nós estamos ali banqueteados. E muitas vezes nós não queremos sair ali, daquele meio. Por quê? Porque está muito bom, não está ruim, está ótimo, está maravilhoso. Mas Deus não quer isso. Deus quer que nós nos fortalecemos sim. Há um tempo de alegria sim de estar com os irmãos, de estarmos neste banquete espiritual. Mas Deus quer que nós padecemos, que nós fazemos o que é necessário para o reino de Deus. Não dá para a gente ficar só ali no banquete, a gente tem que sair para Jerusalém, mesmo que corremos risco. É necessário que a obra seja feita. Amém? Então está na hora de nós sairmos do nosso conforto espiritual e fazer o que Deus nos chamou para fazer, irmãos. Toma essa palavra em nome de Jesus. Segundo inciso, a coragem para enfrentar as ameaças de morte. E tenho a coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco da morte que enfrentaria em Jerusalém, Paulo procurou ouvir a voz do Espírito ao seu coração. Isso deu-lhe uma certeza profunda de ir até o fim em seu ministério e, consequentemente, enfrentar qualquer ameaça. Note que a coragem do apóstolo não se baseava em si mesmo, mas no Espírito Santo. Por isso, serenamente, o apóstolo exortou os irmãos em Cesareia para que não o impedissem de ir a Jerusalém. Atos capítulo 21, versículo 13. Finalmente, aqueles irmãos entenderam que nada o deteria e disseram, faça-se a vontade do Senhor. Atos capítulo 21, 14. Precisamos aprender a ter a serenidade do Espírito Santo em todas as nossas decisões. Então aqui, irmãos, vocês acham que Paulo não teve medo? Claro que muitas vezes eu e você tememos, muitas vezes eu e você queremos ficar no conforto. Muitas vezes eu e você pensamos 2 ou 3 vezes, puxa vida, vamos deslocar aqui, ou vou enfrentar uma situação de muitas vezes de conflito por causa da obra de Deus. Vou ter que tomar decisões que vai
aí levantar pessoas contra a minha vida por causa do nome de Jesus. Muitas vezes eu e você pensamos, não, quer saber, eu vou poupar, não vou fazer isso. Mas Deus não quer que nós nos poupemos. Paulo com certeza teve medo, Paulo com certeza sentiu isso, mas ele não se baseia nele nem na fé dele, ele se baseia no Espírito Santo. É o que a lição aqui diz. Se eu e você nos basearmos na nossa fé ou em nós mesmos, nós recuamos. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós avançamos. Então esteja baseado no Espírito Santo, na palavra da verdade, irmão. Que aí você vai em frente. Mesmo com medo, você vai fazer a obra de Deus. E Deus vai ser glorificado através da sua vida. Amém? No item 2 vai dizer, a chegada em Jerusalém. Paulo foi para Jerusalém acompanhado por alguns discípulos de Cesareia. Atos capítulo 21, 16. Sua recepção em Jerusalém foi feita de muito boa vontade pelos irmãos da igreja. Atos capítulo 21, versículo 17. A notícia de sua chegada rapidamente se espalhou pela cidade. A ocasião era festiva e Jerusalém estava recebendo judeus de todas as partes do Império Romano para a tradicional festa do Pentecostes. Então olha só, aqui irmãos, quando Paulo chega lá, no primeiro momento ele é recebido com muita alegria pelos irmãos ali de Jerusalém, os irmãos ali os acolhem, e ali aquela alegria, aquela festa, eles fazem uma festa, mas ao mesmo tempo, Jerusalém estavam recebendo judeus de todas as partes do Império Romano para a festa do Pentecostes. Olha só, Paulo ali ele já estava entendendo que ao mesmo tempo que aqui nós entendemos, irmãos, que ao mesmo tempo que nós somos recebidos muito bem por alguns irmãos, vai vir outros irmãos que não vão nos receber bem, que não gostam de nós, não gostam da obra que nós fazemos, que não concordam com a obra que nós fazemos. Mas deixa eu te falar uma coisa, não se atente a estes, não dê atenção a essas pessoas. Sempre vai ter aquele, Deus sempre vai preparar aquele, sempre vai preparar aquela para poder te receber bem, irmão. E aqueles que não te receberem bem, não se preocupe, não dê importância a isso. Sabe por quê? Porque você não está aqui para agradar a homens, você está aqui para agradar a Deus. Amém? Sempre vai ter, irmãos. Sempre vai ter aquele que vai ser contra você. Mas se você está fazendo a obra de Deus, essa pessoa não está indo contra você, está indo contra o próprio Deus. Amém? Então deixa que Deus responde por você. Aqui no item 3, nós vamos ver, Paulo se depara com seus oponentes judeus. No dia seguinte, à chegada a Jerusalém, Paulo encontrou-se com os anciões e Tiago, o irmão do Senhor, um dos principais líderes da igreja de Jerusalém. Atos capítulo 21, 18 e Gálatas 2, 9. Ali todos ouviram do apóstolo que Deus estava fazendo na vida dos gentios. Atos capítulo 21, versículo 19. Glorificaram a Deus pelas maravilhas que ele havia feito por intermédio do seu servo. Atos capítulo 21, versículo 20. Entretanto, os irmãos da igreja em Jerusalém não deixaram de mencionar a Paulo a acusação dos judeus que haviam recebido o evangelho, mas estavam presos ao judaísmo. Atos capítulo 21, versículo 21. E esses judeus queriam um cristianismo judaizante, com costumes e ritos, tais como circuncisão e guarda do sábado, entre outros. Paulo, porém, era o antítese disso tudo. Então aqui, irmãos, haviam aqueles ali que falaram, alguns ali, novamente, né? Alguns ali estavam felizes, muito felizes com os prodígios que Deus tinha feito por intermédio da vida de Paulo. E outros aqui, irmãos, o que nós vemos aqui, né? Outros aqui, eles não vão olhar os sinais que Deus faz na tua vida, eles não vão olhar as pessoas que Deus
alcançou mediante a sua vida, como Deus te usou como instrumento de poder na vida das pessoas. Esses não vão olhar isso. Esses vão olhar apenas para as suas próprias opiniões, para os seus próprios desígnios. Mas se você fez, e se você foi ferramenta poderosa na mão de Deus, se sinta feliz, se sinta realizado por isso, irmãos. Porque o que vai ter de judaizante por aí, e o que tem até hoje com ritos e costumes judeus, meus irmãos, há muitos que ainda querem viver na lei. E nós estamos no tempo da graça. Jesus é o fim da lei. E muitos vão querer trazer ritos, vão querer trazer costumes, vão querer trazer coisas que não estão concernentes, não estão coerentes com Jesus Cristo. Apartai-vos destes e ficai no fundamento que é Jesus Cristo, no fundamento da nossa salvação. Amém? E esses, irmãos, haverá muitos. E haverá muitos também que não vão olhar para nada do que Deus fez através da sua vida, mas vão olhar para você com um olhar de acusador. Mas fiquem tranquilos, porque se você está fazendo a obra de Deus e quem te acusa está acusando o próprio Deus. Amém? Está indo contra o próprio Deus. Fique seu coração calmo, que Deus cuidará de todas as coisas. No inciso 3, acusações e prisão de Paulo no templo. No item 1, as acusações mentirosas contra Paulo. As acusações contra o apóstolo Paulo eram as seguintes: que ensinava que os judeus entre os gentios deviam se apartar da lei de Moisés. Eles não deveriam circuncidar os filhos, nem andar segundo a lei de Moisés. Atos capítulo 21, versículo 21. Os judeus eram oponentes de Paulo, torciam suas palavras e incitavam o povo a rejeitá-lo. Não obstante, Tiago e os anciões da igreja fizeram a seguinte sugestão ao apóstolo: levar 4 homens que fizeram voto de Nazireu, pagar as despesas deles, raspar a própria cabeça com demonstração de que praticava a lei. Atos capítulo 21, versículos 23 e 24. Ainda que isso que nada servisse para Deus, o apóstolo passou pelo ritual de purificação com os nazireus, a fim de entrar no templo. Atos capítulo 21, versículos 25 e 26. Ora, todo seguidor de Cristo deve estar pronto contra as falsas acusações dos oponentes da fé, quer os de fora, quer os de dentro. Olha só que ensinamento tremendo aqui. Haviam aqui, irmãos, acusações contra Paulo. E Tiago veio aqui e os anciões vieram com uma sugestão. E Paulo, para não escandalizar mais ainda, para não incitar ali uma revolta entre os irmãos, tanto com aqueles que eram de fora como também com aqueles que eram de dentro da igreja, ele passou pelo ritual de Nazireu. E aí entrou no templo. O que isso quer dizer para nós? Não que nós devemos, irmãos, fazer votos de Nazireu. Não devemos. Não devemos aqui fazer o que Paulo fez ali. E talvez nesse momento da lição você deve estar pensando: poxa vida, como é que ele ensina isso? Não deve fazer. Será que Paulo estava errado? Não estou dizendo que Paulo estava errado. Paulo ali estava praticando algo para evitar uma confusão, uma contenda maior ainda entre os irmãos da igreja e entre os irmãos que estavam de fora, os judaizantes. Então aqui, irmãos, Paulo ele nos ensina algo muito importante. Nós devemos estar preparados contra os oponentes. E você pensa assim comigo: poxa, os oponentes não são aqueles de fora da igreja, não. Os oponentes. Os de fora e os de dentro. Por quê? Porque você vai ter oponentes dentro da igreja também. Há pessoas que vão na igreja e essas pessoas vão na igreja para poder apontar alguma falha do teu ministério. Não para te ajudar no teu ministério, não. Não para falar assim: poxa vida,
tem algo para melhorar, ó, tem esse item aqui, se você quiser eu posso até te ajudar a melhorar isso. Porque quem quer te ajudar no ministério, quem está olhando para o ministério de alguém e tem amor por alguém, amor pelo ministério, amor pelo reino de Deus, essa pessoa não vai julgar a outra. Essa pessoa vai chegar na outra e falar assim, irmãos, se o seu irmão permitir, eu tenho essa dica aqui. E se o irmão permitir, eu posso ajudar o irmão. Então se coloque, não seja oponente de ninguém na igreja. Se coloque disposto a ajudar, se coloque disposto a fazer também, não só apontar. Há pessoas que estão preparadas para apontar, irmão. Há pessoas que não vão no culto para adorar, vão para apontar a falha de alguém. Essa é a grande verdade. E nós devemos estar preparados contra estes. Por quê? Você está ali para a obra de Deus, para o reino de Deus. É muito mais importante do que essas pessoas e do que os outros pensam sobre você, sobre o teu ministério. O mais importante é o teu culto a Deus. Amém? Então aqui nessa lição aqui eu quero te passar isso, e é isso que Paulo está nos passando. E se alguém chegar para você e falar, não, Paulo se circuncidou, Paulo fez voto de Nazeu, então eu vou fazer também. Isso está errado. Naquela circunstância, Paulo fez isso porque a circunstância ali era diferente da circunstância que eu e você estamos vivendo hoje. De repente, se eu e você estivesse ali no lugar de Paulo, teria feito o mesmo. Porque eles estavam falando ali que Paulo estava aniquilando o Antigo Testamento. E Paulo em nenhum momento aniquilou o Antigo Testamento. Paulo colocou o Novo Testamento junto. E a gente não fala que o Antigo Testamento não serve. Serve sim, a Bíblia toda é perfeita e é completa. Não se pode tirar nenhuma vírgula da Bíblia. Nenhuma vírgula da Bíblia. Ai daquele que tirar. Mas a acusação ali era muito grave, irmãos. Então Paulo, mediante aquela circunstância, fez isso. Mas isso não quer dizer, se alguém for dar essa lição para você, não quer dizer que você deve fazer o mesmo. Por causa de alguns ritos de algumas igrejas. Você deve ficar aqui, ó, na base, no fundamento da vossa fé, que é Jesus Cristo. Amém? O item 2, a prisão do apóstolo e o enfrentamento contra seus algozes. A maioria dos judeus da Ásia, que veio para a festa de Pentecoste, ao ver Paulo no templo, começou a alvoroçar todo o povo, lançando mão ao apóstolo, acusando-o de inimigo de Moisés e profanador do templo. Atos capítulo 21, versículos 27 e 28. Os homens que ouviram esses incitadores agarraram o apóstolo e o arrastaram para fora do templo, fechando suas portas. Atos capítulo 21, versículo 30. Essa gente começou a pedir o lixamento ou apedrejamento de Paulo, e essa notícia chegou ao comandante chamado Cláudio Lísias. Este investigou o problema, prendeu e algemou o apóstolo, levando-o ao quartel-general que ficava na Torre Antônia, onde eram colocados seus presos. Atos capítulo 21, versículo 33. Não nos esqueçamos dos milhares de cristãos que têm sua liberdade cerceada por causa da sua fé em Cristo. Então aqui, irmãos, está chegando a hora. Os judeus vêm lá, arrancam o apóstolo Paulo da sinagoga, começam a acusar, começam a querer apedrejar, querer assassiná-lo. Há ali um alvoroço, um problema, o acusam, vem o comandante e o prende. Irmãos, mas o apóstolo Paulo estava preparado para isso. Que nós possamos também estar preparados para o momento que nós seremos acusados. Se você ainda não foi acusado, mas se você está fazendo a obra, fique tranquilo. Num certo momento você vai ser acusado. Você vai ser acusado. Mas esteja preparado. Porque você tem um justo juiz na tua vida, que é Jesus Cristo. Independente de sentença humana, Deus já te salvou, Deus já te deu a liberdade lá nos céus. Eles nunca vão poder prender a tua alma, porque tua alma agora está livre em Cristo Jesus, amém? E essa é a nossa maior glória, essa é a nossa maior vitória.
E mais uma coisa, irmãos, que nós possamos dar a devida importância à palavra de Deus. Que nós possamos dar a devida honra também às pessoas que morreram, para que esta palavra de Deus estivesse escrita no nosso idioma, que eu e você pudéssemos ler essa palavra de Deus. Que nós possamos honrar isso, possamos dar valor, possamos estudar. A escola bíblica dominical é uma bênção, irmãos. Infelizmente hoje, em muitos lugares está sendo extinta. Mas é algo que te traz um corpo, um texto, uma preparação, uma estrutura muito boa. Amém? No item 3, Paulo dialoga com Lísias. Atos capítulo 21, 37 ao 40. Desculpa, irmãos. No diálogo com Lísias, Paulo fala a um grego polido e ao comandante. Então descobriu que o apóstolo não era o sicário egípcio procurado nas regiões do império. Esse egípcio levantara uma sedição contra o imperador tempos atrás. Atos capítulo 21, versículo 38. Como Paulo se declarou cidadão romano, Lísias não mais o confundiu com esse sicário e mudou a forma de tratamento com o apóstolo. Atos capítulo 21, 39 e 40. Mesmo ferido pelos açoites, manchado com o próprio sangue, mas estimulado pelo sentimento de martírio pelo seu Senhor, o apóstolo não perdeu a oportunidade de usar sua defesa para proclamar o Evangelho. Versículo 40. Eis a razão de o apóstolo padecer pelo nome de Jesus. Proclamar o Evangelho para as pessoas que o odiassem. Às vezes somos provados por Deus e percebemos que sua vontade é para que o Evangelho seja anunciado por amor de nós ao enfermo no hospital, ao preso numa penitenciária, ao viciado numa cracolândia ou em qualquer outra circunstância desconfortável que ele nos colocar. Estejamos atentos para os caminhos que o Espírito Santo quer nos levar. Então aqui, irmãos, Paulo açoitado pelos seus inimigos, Paulo injuriado, Paulo ali feito como um ladrão, penitenciado, mas Paulo, irmãos, está cheio do Espírito Santo. Paulo, ele cumpre o ID de Cristo, ele está aqui, pregando para todo mundo. E que eu e você possamos pregar para as pessoas. Não só aquelas que nós achamos, poxa vida, essa pessoa não conhece a Cristo, mas é uma pessoa tão boa. Só falta ela conhecer Jesus. E há pessoas que não, esse aqui eu nem vou pregar porque isso aqui é curva de rio, né? Como dizem por aí, isso aqui é gente ruim. Irmãos, nós não escolhemos a quem vamos pregar. Nós não escolhemos. Nós não falamos para esse aqui pregamos, para esse aqui não. Nós vamos pregar tanto para as pessoas que são boas como para as pessoas que não fazem coisas boas. Nós iremos pregar tanto para aquelas que nos fizeram bem como também para aquelas que nos fizeram mal. Essa é a grande lição de Paulo aqui. Açoitado, sangrando, humilhado, preso e pregando a palavra para todos, sem exceção. Que Deus possa nos ajudar a fazer isso, irmãos, a cumprir o nosso chamado, seja em qualquer circunstância, com qualquer pessoa. Amém? Conclusão. A atitude de sofrer pelo nome de Jesus tem sido abandonada nos tempos modernos. A visão que Paulo tinha da missão evangelizadora o fazia enfrentar toda e qualquer oposição e sofrimento. O apóstolo podia dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 diz isso. Meus irmãos, continue fazendo a obra de Deus. Independente da circunstância, independente da oposição, independente do sofrimento, independente de tudo. Continue fazendo porque vale muito a pena. Porque é um peso de glória mediante cada sofrimento que você tem. Por tudo que você faz pelo reino de Deus.
Se você gostou dessa escola bíblica dominical, compartilhe, clique em gostei, comente aqui o que você achou dessa escola bíblica dominical, comente, coloque alguma observação que você gostou. Se você quer colocar algum versículo a mais, coloque aqui da palavra de Deus, faça os comentários, assim você vai estar ajudando também o YouTube a divulgar, amém? Mas não deixe de dar seu like, se você ainda não é inscrito e viu este vídeo, se inscreva também para ajudar esse ministério, amém? Que Deus te abençoe um excelente domingo.